Fala pessoal, vamos começar mais um podcast hoje e hoje vai ser um dia especial. Nós teremos uma sequência de conversas com pessoas brilhantes que estão dispostas a se sacrificar pelo nosso país. Para mim é um privilégio poder conversar com cada uma delas, conhecê-las com mais profundidade e levar também você essa oportunidade de poder conhecer essas pessoas que fazem parte da Liga da Lealdade. A galera que está decidida a entrar para a política sendo sempre leal aos seus valores e princípios e ao nosso presidente Bolsonaro. Obviamente, ao nosso Brasil. E eu vou começar com a nossa querida amiga Silvia. Tudo bom, Silvia? Como é que você tá? Bate aqui. Não, nós é brother. O negócio aqui é que... A gente tá sempre junto, né? Aí, muito bom. Como é que você tá? Tudo jóia? Eu tô super bem. Pronta para entrar na briga. Aliás, já estou na briga há muitos anos. Só briga, já, desde que você nasceu, é uma briga atrás da outra, né, Silvia? Desde que eu nasci, eu tô nessa briga. Só que dessa vez, representando o meu estado. Levando... Que é o estado do? Amapá. Amapá. Do nosso querido amigo Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, Davi Alcolumbre. Nossa, meu Jesus do céu. Ajuda a tirar esse povo de lá, Silvia. Esse povo é um estrago pro nosso país. Silvia, você tá em que partido mesmo? PL, partido o partido do presidente. Do presidente. Né? Se nós somos lealdade, nós temos que seguir o nosso mestre principal, né? Com certeza, né? E assim, com admiração, é um privilégio poder seguir ele, né? Você viu a live dele que teve? Maravilhosa. Você viu toda? Maravilhosa. Ela prende a atenção da gente mesmo. Emocionante. Live não, podcast, mas foi uma live também. Mas o mais importante que a gente pode perceber é o que passa uma pessoa que quer realmente transformar, mudar a sua nação. É preciso ter muita coragem, é preciso ter muito equilíbrio emocional, é preciso ter o povo do lado, porque sem o povo, se ele não tivesse esse calor humano, né, essa pressão toda do povo de bem da nação, ele não conseguiria. E fé, né? Tem que ter muita fé. Ele fala isso constantemente, que ele acha que a única forma que ele aguentou tudo isso é porque tem uma proteção, tem uma bênção divina, né? Que tá alguém que tá um pilar de sustentação, né? Que parece que é a mão de Deus que escolheu e mantém o cara lá. Você acha que você tem essas características? Porque pelo que eu tô sabendo aí, me contaram que você vai ser candidato a federal pelo Amapá. Isso, eu digo sempre assim, para nós entrarmos numa luta, a gente tem que ter muita experiência de vida. A gente tem que ter plena consciência da nossa missão e daquilo que nós queremos, tanto para o nosso país, quanto para o nosso estado. E eu digo baseada na experiência de vida não só minha, mas a do povo do Amapá. Quem nunca passou fome, quem nunca enfrentou o frio e o abandono, não sabe e jamais saberá o que é a dor e o sofrimento do povo do norte. E nós queremos mudar essa situação, né? O norte do Brasil vem sempre sendo esquecido, porque muitos deixam de se preparar, né? E deixam de ouvir o clamor do seu povo. E é necessário que a gente escute o clamor do povo e possa saber levar isso ao conhecimento da nação e mudar a história da nossa gente. E é essa a nossa proposta. Mudar a história da nossa gente e dar a eles o valor que eles realmente merecem, né, como cabeça do Brasil. Com certeza. Eu lembro que a gente fez um outro podcast e teve um detalhe que ficou marcado para mim. E numa palestra que eu assisti sua também, eu não me lembro onde que foi agora. Mas você falou assim que a população indígena do Brasil, ela é usada como uma... massa de manobra. Massa de manobra mesmo, mas num sentido literal da palavra, né? Eles são mantidos ali numa situação de miséria, vamos supor assim, de necessidade do assistencialismo do Estado, porque eles são assim... Não é só do Estado, segregados. Não só para o Estado, mas para aqueles estudiosos de população indígena que mantêm aqueles bibelôs para poderem falar que estão estudando, receber dinheiro. Você poderia falar rapidamente sobre isso? Sim, eu digo sempre assim, como é que você faz para subjugar um povo? Você tem que segregar primeiro esse povo e impedi-lo de ter acesso ao conhecimento. Então, sendo você apenas o único mentor desse povo, você consegue controlá-lo e dominá-lo. Então, o que tem acontecido? Pessoas têm recebido dinheiro internacional para manter segregado um povo. E essas pessoas é que lucram com a miséria, com o abandono que tem sido imposto, né, à população do norte, ou a povos indígenas, ou a povos quilombolas, justamente uma segregação imposta por conta de um ideal imaginário que diz que para que eu seja eu mesma, eu tenho que estar nua no meio do mato.
me negando a cidadania. Né? Muitas das vezes, mas você estudou, então você não é mais índio. Ou, mas você está com roupa, você sabe falar muito bem português, então não é mais índio. Isso, na realidade, é um ideal imaginário que foi imposto. Isso me nega o acesso, inclusive, à educação acadêmica. O que nos segrega ainda mais. E a gente precisa mudar isso. É aquela visão, não, índio só é índio se estiver pelado no meio do mato, sem eletricidade, sem saneamento, sem hospitais, sem acesso a remédios. Se você quiser sair disso, você é um traidor do seu povo. Se você quiser evoluir, progredir, ter mais qualidade de vida, você está traindo seu povo. Exatamente, foi criado um estereótipo, né? Então, no momento em que você rompe com esse ideal imaginário, você causa um determinado estranhamento na população. E quem disse que pelo fato de eu ser indígena eu não posso ter a minha mente tão pensante, né? Eu não posso ser tão inteligente quanto os outros? Então eu sou a prova disso. No momento em que eu tive acesso à educação, no momento em que eu tive acesso à educação acadêmica, a minha mente se transformou e a minha participação, tanto política quanto na história do Brasil, ela tem sido feita de uma forma bem forte. Você estava fazendo parte do governo, inclusive, agora, né? Você era... Fala um pouco sobre isso. Eu fui primeiro... Eu fiz a transição de governo, né? Eu fui convocada para fazer a transição da presidência da República. Depois eu fui secretária nacional de saúde, ocupei a pasta da saúde indígena e depois estava como conselheira nacional de promoção da igualdade racial, trabalhando povos ciganos, judeus, indígenas, quilombolas, a população num termo geral. Então essa história de que o governo Bolsonaro perseguiu ou ignorou, não se importou com a população indígena, é fake news. É fake news, completa fake news. Porque nós trabalhamos ativamente para dar todo o suporte a povos indígenas, principalmente a liberdade econômica. Veja bem, a legislação... Que é o que a esquerda não quer de jeito nenhum, né, Silvia? Exatamente, de porque jeito eles nenhum. Precisam ser controlados, eles precisam nos controlar. O indígena ele tem direito à terra em que ele vive, mas ele não pode se desenvolver economicamente. Então, esse governo tem tentado mudar essa estrutura através da PL 191, que vai dar condições ao indígena de explorar a sua própria terra. Isso é interessante. A maioria do povo brasileiro não sabe disso. Não sabe. Eles acham que os governos anteriores de esquerda, eles eram governos que se preocupavam. Não, escravizavam. Olha, você pode ter sua terra, mas não é sua, tá? Você não pode fazer o que você quiser com ela. Você não pode plantar, você não pode minerar, você não pode extrair a riqueza dela para melhorar a qualidade de vida da sua família. Não pode. Não podia, né? E o que é que nós temos visto ultimamente? Nós temos visto um povo com uma grande quantidade de terras, podendo produzir, mas não produz porque a lei não permite. Então, torna-se um povo com um conglomerado de terras muito grande, porém pobre. E eles podem ser ricos. Eles podem ser ricos. Agora, quem impôs esse ideal imaginário de que eu não posso ter condições econômicas, né, que eu não posso me desenvolver? Por exemplo, índios norte-americanos. Os índios norte-americanos cassinos, são ricos, eles têm hotéis, resorts. E não deixaram de ser indígenas. Por que o povo brasileiro é o único que deve ser subjugado? Alguém precisa discutir isso. Alguém precisa dar oportunidade para que o indígena seja tão grande pensador dentro dessa sociedade como os índios norte-americanos são donos de grandes conglomerados de riqueza. E por que os nossos indígenas não podem? Tem um objetivo por trás disso, né? O que a gente está tentando explicar aqui. É manter o povo segregado e aí simplesmente aparecer como um possível protetor desse povo. Inclusive, impõe sobre o Brasil severas condições para a proteção da Amazônia brasileira. No momento em que eles segregam esse povo, e esse povo continua sendo explorado por essas intenções internacionais, o que é que acontece? Eles podem, já que acusar, inclusive como fizeram anteriormente, acusando o nosso presidente Bolsonaro de genocídio. Mas isso é uma tática. No momento em que eles acusam um governo de genocida, por tratados internacionais, países podem intervir no território onde ocorre essa possível violência. Então, um ataque à soberania, né? Exatamente. Condenar Bolsonaro ao genocídio significa nós termos entradas de tropas, inclusive, de outros países. Da ONU, talvez, né? Na nossa Amazônia brasileira. É o que eles querem. É todo um pretexto para poder entrar lá. Se a população não tiver entendimento, né, dos interesses que rondam atrás, inclusive, de uma única palavra, genocídio,
nós vamos estar entregando o nosso país na mão de exploradores, que não são os brasileiros. Deve ser uma luta muito árdua tentar explicar isso pro povo, porque tem sido martelado há tantas décadas uma outra história. Qual que é a outra história?